Olá, boa tarde, meus seguidores, mais uma vez. Cá estou para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre confissão. Por que é que nós confessamos os nossos pecados? Eu, por acaso, vou tratar desse tema hoje porque tenho muita gente a fazer perguntas. Por que é que no meu TikTok, né? Por que é que nós temos que confessar aos padres? Nós não precisamos de confessar para os padres. As pessoas dizem, nós podemos muito bem falar com Deus diretamente. Não precisamos de intermediários, que é para podermos confessar os nossos pecados. Então, mas na Igreja Católica, né, nós confessamos os pecados, nós temos que falar com o padre, nos dirigimos ao padre e para nós confessarmos, tirar o peso da nossa consciência, né? Todo mundo fica com um peso na consciência quando nós não falamos sobre algo que nos perturba. Então, os católicos confessam os seus pecados porque eles seguem os planos deixados por Jesus, né? Jesus pediu, né, que nós seguíssemos os mandamentos da igreja, né? Então, e ele é que perdoa os pecados, né? Jesus perdoa os nossos pecados através do Padre, que faz esse serviço, né? Vejamos, se tivermos doentes, a quem é que nós vamos nos dirigir? Que é para curar uma certa doença. Nós temos que ir falar com o médico, com uma enfermeira. Então, o mesmo acontece quando alguém comete um crime. Quando alguém comete um crime, essa pessoa vai até a polícia e vai confessar o seu crime, né? E depois ele daí é dirigido, né, para o tribunal, que o tribunal é que vai decidir a sentença dessa pessoa. Quando, por exemplo, também nós estamos chateados com alguém, com alguma situação que nos afeta, seja lá uma situação familiar, pode ser um problema na escola, um problema no trabalho, nós temos a tendência de desabafar com alguém. Podemos desabafar com um professor, com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos irmãos e muitas das vezes até com algum estranho, né? Que é para a gente tirar aquela preocupação ou então tentar ver se alguém pode te ajudar com esse certo problema, né? Então, nós não podemos guardar tudo para nós só. Nós temos que tirar para fora, né? Para nós sentirmos um certo alívio, nós temos sempre que confessar, seja ele pecado, seja uma preocupação, seja ele um abuso. Nós temos que confessar, nós temos que falar, porque é para termos ajuda. Então, na igreja, para nós estarmos livres dos nossos pecados, devemos nos confessar com o padre, porque Jesus está presente na confissão. O padre não está ali sozinho. Jesus está presente na confissão. Quando nós acabamos de confessar, de dizer tudo ao padre, né? Porque ele está preparado para isso. Ele fica ali, ele já está preparado, que é para nos ouvir. Mas Jesus está presente. Jesus diz: onde estão um ou dois, ele está presente. Onde está mais do que duas pessoas, ele está presente. Então, onde estou eu, está o padre. Já são duas pessoas. Com Jesus é a terceira pessoa. E Jesus tem aí a presença, está aí o Jesus presente em pessoa, né? E também o Espírito Santo, né? Com o Espírito Santo, os pecados vão ser absolvidos, porque nós não estamos sozinhos ali. É quando nós rezamos mesmo sozinhos, estamos sozinhos
no momento de oração. Não, nós pedimos a presença de Deus, nós pedimos a presença do Espírito Santo, nós pedimos a presença do Pai, Filho e Espírito Santo, a presença de Deus para que nós possamos ser ouvidos, né? Então, não tem como negar que a confissão não é ouvida por Deus. A confissão é ouvida por Deus, mas nós não podemos falar diretamente só para Deus. Nós temos que falar para o padre, que é a pessoa certa, por isso é que ele é um padre. Ele é a pessoa certa para isso. Então, ele é que vai depois absolver o pecado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Alguém me disse assim, eu confesso apenas meus pecados pelo meu Criador. Tá bem, tu confessas diretamente para o teu Criador, e quem é que vai te absolver esse pecado? Tu falaste com Deus, Deus, eu fiz isso, perdoa-me, Senhor. Ele está a ouvir, ele vai te perdoar. Mas como é que você sabe que Deus te perdoou? Se tu fores ter com um padre, né, dependentemente do pecado que tu confessares ao padre, ele vai dizer o que é que tu tens que fazer, porque pode ser um pecado muito grave, como pode não ser um pecado muito grave. Se o pecado for muito grave, tens que fazer certas coisas que é para tu estar mesmo livre daquele pecado, porque os nossos pecados nos levam para o inferno. Há pecados que levam para o inferno, há pecados que são mais leves, que nós devemos confessar e que o padre absolve o pecado e que não devemos mais cometer aquele pecado. Há pecados que também são feitos conscientemente. Há pecados que a gente faz, mas não tem consciência. Há pecados que se comete, mas com consciência. Há pessoas que fazem coisas com maldade, têm consciência que aquilo é um pecado grave e fazem aquele pecado, cometem aquele pecado. Então, mas depois, se essa pessoa se arrepender, ficar mesmo angustiado, ficar magoado, se sentir culpado daquilo que ele fez, ele deve se dirigir a um padre. O padre vai confessar, vai ver que tipo de pecado é que ele fez e o padre que vai lhe dizer o que é que ele tem que fazer. Tem que fazer certas orações, tem que fazer jejum, penitência, oração, muita oração. E não só no confessório, né? Ele vai confessar os seus pecados com o padre, mas não só, mas depois tem que estar arrependido mesmo e não voltar a fazer aquele pecado e fazer certos sacrifícios. Por isso é que nós temos que fazer sacrifícios para estarmos livres. Sacrifícios esses que são jejum. Tem que fazer jejum, tem que fazer oração, tem que dar esmola na igreja, aos pobres, dar o dízimo na igreja, ajudar a quem... Deus, isso tudo faz com que Deus tenha pena de nós e também nos perdoa. Deus vê, não. É como, por exemplo, se o nosso pai em casa, os nossos pais, nós cometermos fizermos algo que os nossos pais não gostam. Então, nós quando fizemos algo que os nossos pais não gostam, o que é que a gente faz? Nós tentamos arrumar a casa, tentamos cozinhar, pôr a casa a brilhar, fazer de tudo para agradar os nossos pais, para eles terem pena de nós, para dizer assim, senhor, meu filho está a mudar, a minha filha está a mudar, o comportamento dela ultimamente tá no top mesmo, ela mudou completamente, já não é aquela pessoa que era, refilava, fazia coisas que não devia, bebia, fumava. Hoje em dia ela já mudou mesmo, já não sai tanto para a noite, não faz certas coisas que desagradam. Então, é a mesma coisa com Deus, é a mesma coisa. Nós somos pessoas limitadas na terra. Nós temos Deus que está à nossa volta. Deus cuida de todas as coisas. Deus está em toda parte e cuida de nós.
mas tem as suas autoridades aqui na terra. Deus deu autoridade ao homem, que é para quê? Aqui diz assim, notamos que em Tiago, em Tiago 5,16, Deus, através da Sagrada Escritura, ordena-nos que confessemos os nossos pecados uns aos outros, né? Nota que o verso não diz, nesse versículo aqui, não diz, confessa os teus pecados diretamente a Deus, ou só a Deus. Diz para confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros. E como é que os teus pecados serão perdoados se não são confessados? Os pecados não são perdoados se não forem confessados. A Bíblia também diz que Deus deu autoridade ao homem na terra para perdoar os pecados. Jesus enviou os seus discípulos na terra para perdoar os pecados. Então, nós devemos sim confessar os nossos pecados. Só que o inimigo, né, contaminou a igreja de uma maneira, contaminou a igreja, fez das suas, faz das suas, e as pessoas caem nessa armadilha de que eu não preciso de confessar os meus pecados, eu não preciso, eu falo com Deus e acabou. Mas não, vai ficar com aquele peso. Não pode. Temos que confessar os nossos pecados uns aos outros. Alguém também me fez essa pergunta há pouco tempo, que quem é que fica entre ti e Deus na confissão? Foi o que eu disse, o Espírito Santo. O Espírito Santo está presente. Então, se o Espírito Santo está presente, nós temos sim que falar com o Padre, que é para o Padre absolver aquele pecado, porque tu contaste a alguém, tu já não tens aquilo guardado para ti sozinha. É a mesma coisa quando nós tentamos, não há um ditado que diz, não importa o quanto tempo tu guardas algo, mas depois virá acima. Então, será descoberto. Então, é a mesma coisa. Nós, quando confessamos algo ao padre, ou a um advogado, ou aos nossos pais, nossos amigos mais íntimos, que nós podemos contar com essas pessoas, nós sentimos-nos mais leves. E Deus protege essas pessoas, porque ela tentou falar isso a alguém, tentou contar esse pecado a alguém, e tentou resolver essa situação. Então, isso não está guardado só para ti. Alguém sabe e Deus vai te proteger na mesma. Mesmo que alguém tentar te fazer mal, Deus vai te proteger na mesma. Então, devemos sim confessar os nossos pecados a Deus através do Padre, porque Jesus está presente na nossa confissão, Jesus está presente ali. Somos três pessoas, estou eu, está o Padre, está Jesus presente, porque ele está de ouvido, ele nada, quem crê que Jesus é Deus, quem crê em Deus sabe que Jesus ouve, que Jesus vê tudo e que nada para ele é escondido. Então, nós devemos confessar sim os nossos pecados, porque os nossos pecados vão nos livrar, vão nos deixar mais leves, nós vamos estar livres e vamos poder pedir perdão a Deus e fazer oração, fazer penitência, fazer jejum, e aí então vamos poder comungar o corpo de Cristo, porque nós quando estamos em pecado grave não podemos comungar. Não podemos mesmo comungar, porque é pecado comungar o corpo, estar em comunhão com Jesus e pecar. Uma pessoa quando comete um pecado grave, não pode comungar. Que pecados são esses? Tem muitos pecados graves que faz com que nós não possamos comungar. Tipo, se estivermos a namorar fora do casamento, se estivermos a viver com o nosso marido, viver com o nosso namorado e não tivermos casados, pode ser que
estamos a cometer fornicação, fornicação é pecado, não se pode comungar, prostituição, outras coisas mais, coisas graves mesmo. Nós não podemos estar a entrar em contato com Jesus na comunhão quando nós temos, cometemos pecados graves. Temos que primeiro absolver aquele pecado, estar livres daquele pecado e depois entrar em comunhão com Jesus. Entrar em comunhão com Jesus na Eucaristia, poder comer a hóstia, né? Nós não podemos entrar em comunhão sem ter os pecados absolvidos. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber de alguma... tiver alguma dúvida, quiser saber de alguma coisa, né, sobre a igreja, deixa a sua mensagem que eu depois vou ver e depois, quando eu tiver mais tempo, eu depois respondo. Eu espero que vocês gostem deste vídeo. Deixem o seu like, passem para as outras pessoas e apertem no sininho para mais notificações. Beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau.